Arel é um garoto que vive em um mundo de fantasia onde todo mundo recebe uma bênção em forma de classe dada pela deusa. Essa classe decide no que a pessoa vai se tornar quando crescer, e ela é revelada quando a criança faz 10 anos. Hoje é o grande dia do Arel, já que ele acabou de fazer 10 e vai receber a classe dele. Os pais e a irmã dele estão animados com essa possibilidade, imaginando que classe incrível o Arel vai ganhar, mas ele mesmo parece sem interesse nenhum nesse sistema inteiro. Depois do café da manhã, eles vão rápido até uma espécie de templo, onde um sacerdote está perto de um altar, revelando as habilidades de cada criança. Ele começa a dizer para cada criança qual vai ser a sua classe. Alguns viram ferreiros e outros viram cozinheiros. A irmã do Arel fala para ele que as classes também são influenciadas pela classe dos seus pais, então ele provavelmente vai conseguir algo muito forte. Quando chega o número do Arel, ele anda até o sacerdote, enquanto todo mundo começa a cochichar animado sobre qual tipo de classe lendária esse garoto vai receber, já que a mãe dele é uma santa da espada e o pai dele é um arquimago. Mas quando ele encosta a mão na testa do Arel, ele fica confuso porque nada acontece. Ele finalmente olha para baixo com pena e diz pro Arel que ele nasceu sem classe. Alguns dias passam e os pais do Arel tentam animar ele, dizendo que ele não precisa se preocupar em arrumar emprego, que ele sempre pode morar no porão da casa deles para sempre. Mas o Arel não está realmente preocupado consigo mesmo. Ele fala para a família que ele não está deprimido, dizendo que ele vem treinando a arte da espada desde criança. Ele vem lapidando as habilidades dele dia após dia sem parar. E claro, teria sido muito mais fácil para ele evoluir se ele tivesse ganhado a classe espadachim. Mas mesmo sem isso, ele consegue se virar no mundo só com a quantidade absurda de treino pesado que ele fez junto da mãe super apelona dele. A família fica aliviada com isso enquanto ele sai para passar um tempo sozinho, e então escuta um barulho vindo do campo de treino. Lá ele vê dois caras lutando um contra o outro, e mesmo que a base deles pareça fraca, só receber a bênção da classe espadachim já é o bastante para fazer deles lutadores decentes. Eles percebem o Arel olhando e perguntam por que ele está parado ali. O Arel responde que veio para treinar, o que faz os dois rirem. Eles falam que um cara sem classe nunca poderia lutar de verdade com um espadachim de verdade, e mostram suas habilidades se atacando com as espadas. O Arel, porém, não se impressiona, e pergunta se eles querem lutar com ele. Os moleques acham que o Arel só pode estar brincando, mas aceitam o desafio. Antes da luta começar, porém, um deles pergunta pro Arel se pelo menos ele tem proteção divina. Diferente das classes, todo mundo nasce com uma proteção divina desde o nascimento, que é tipo uma barreira que protege você de dano, mas ela pode acabar ou ser quebrada por alguém muito mais forte. O Arel balança a cabeça dizendo que ele tem a proteção, o que significa que o garoto pode bater nele sem medo de matar. O Arel, no entanto, fala que ele não precisa de proteção divina para derrotar pirralho como eles, o que deixa o moleque furioso, e ele corre pro Arel e balança a espada com força. O Arel consegue aparar o golpe com facilidade, o que choca o moleque, que começa a girar a espada de forma descontrolada contra ele. Mas o Arel consegue bloquear e desviar de cada ataque lançado contra ele. O garoto começa a ficar desesperado e o amigo dele pula por trás para derrubar o Arel. Mas ele é rápido demais e salta para longe a tempo. Ele percebe que, comparado com a mãe dele, esses garotos não são nada na frente dele. Então 2 contra 1 talvez deixe a luta mais divertida. Com isso, ele avança contra eles e apaga um dos garotos com uma batida de punho no queixo, enquanto o outro perde o equilíbrio tropeçando no amigo, e cai no chão levando outro golpe. Os dois começam a chorar sobre injustiça como dois mimados, quando de repente um garoto ruivo entra na área e manda os dois idiotas calarem a boca, porque se aquilo fosse um campo de batalha de verdade, eles já teriam morrido. O Arel não reconhece ele, mas o garoto ruivo parece conhecer o Arel porque vai direto até ele e chama ele para um duelo. Ele afirma que o Arel só conseguiu derrotar aqueles dois fracos porque tem alguma habilidade inata herdada da mãe dele, a Santa da Espada. Mas como ele é um fracassado sem classe, ele nunca vai conseguir ficar na frente de alguém que tem uma classe de verdade, e também treino básico. O garoto ruivo finalmente se apresenta dizendo que ele é filho do Capitão Evans, o líder da guarda da vila. O Arel lembra do capitão indo pedir ajuda para a mãe dele, mas o garoto não parece nem um pouco parecido com o homem todo cascudo que ele viu. O garoto reclama que a mãe do Arel é sempre chamada de a mais forte, mesmo o pai dele também sendo um espadachim experiente. Então, para mostrar qual família é melhor, ele vai derrotar o Arel numa luta. Os dois assumem posição e finalmente o duelo começa. O garoto ruivo pressiona logo de cara, tentando acertar um golpe vencedor o mais rápido possível. Mas o Arel já treina com a mãe dele desde sempre, e também tem uma defesa muito justa. A velocidade deles é absurda enquanto eles cortam o campo de treino avançando e atacando, deixando os outros dois moleques caídos no chão só olhando. O Arel percebe que mesmo o ruivo sendo bem mais forte que os outros dois idiotas, ele está lutando com raiva, o que deixa ele descuidado. O Arel tenta procurar uma abertura antes de avançar, mas o ruivo está pronto para isso, e usa seus cortes aéreos especiais. O Arel consegue bloquear um, mas o outro acerta o peito dele e derruba ele no chão. O Arel fica surpreso e pergunta que truque foi aquele, mas o ruivo responde que isso é uma habilidade que um perdedor sem classe como ele nunca vai aprender. Alguns dias se passam depois daquela derrota, mas nasce um novo fogo dentro do Arel. Ele vai para dentro da floresta com a espada e começa a treinar sozinho em um boneco-alvo. E depois de inúmeras tentativas, ele finalmente consegue copiar o corte duplo que derrubou ele antes. Antes que ele possa comemorar, porém, um Goblin tenta emboscar ele pulando do mato.
Mas não é páreo pra ele, porque o Arel gira, libera o corte duplo e derruba o Goblin na hora. Ele fica animado com a técnica que acabou de dominar quando de repente um rugido enorme vem do fundo da floresta, fazendo o Arel tremer por dentro. Ele decide imediatamente correr de volta para o vilarejo e avisar os guardas, mas ele escuta também o grito de um garoto, o que faz ele parar. Ele percebe que o garoto pode estar em perigo e seria tarde demais até os guardas chegarem. Então ele resolve entrar na floresta sozinho. Ele anda em silêncio por um tempo até finalmente encontrar um garoto ferido, que acaba sendo o mesmo ruivo que derrotou ele no treino. O garoto está totalmente arrebentado, sangrando pelo corpo todo, segurando a espada apontada para o inimigo, que é um hobgoblin gigante. Nem o Arel tinha visto um desses na vida real porque eles nunca chegam perto da vila. Ele pensa se deveria correr para pedir ajuda, já que ele não sabe se é forte o bastante para vencer o monstro, mas entende que o ruivo morreria na certa se ele fosse embora. O Arel finalmente toma a decisão e se aproxima escondido pelas costas do hobgoblin. E bem quando o monstro está para finalizar o garoto ruivo, o Arel solta um corte duplo forte que atravessa o goblin e mata ele na hora. O garoto fica em choque ao ver o hobgoblin caído no chão morto. Mas mais do que isso, ele fica chocado que o Arel conseguiu usar um ataque que ele mesmo só aprendeu depois de anos de treino, e com a ajuda extra da classe dele. O Arel dá para o garoto um pouco de água sagrada para recuperar, e logo depois o garoto pergunta como o Arel conseguiu fazer aquilo. E o Arel responde que o ataque dele não tem nada a ver com ter classe, já que qualquer um com habilidade, velocidade e força suficiente consegue copiar. Ele explica que depois de perder para os cortes duplos, o Arel analisou tudo nos mínimos detalhes, e repetiu de novo para entender a base. Então agora ele consegue ajustar o golpe do jeito que quiser. O garoto ainda não acredita e desafia o Arel para outra luta, e o Arel aceita sem hesitar. Os dois ficam frente a frente e usam as habilidades ao mesmo tempo. Pro espanto do garoto, não só o Arel conseguiu bloquear o corte dele, como também adicionou um terceiro corte que acerta o garoto e derruba ele no chão. O filho do capitão fica furioso, mas o Arel explica que ele não está preso a nenhuma técnica limitada por skill. Então o único limite dele é a própria força e técnica, o que significa que ele pode colocar quantos cortes quiser se for bom o bastante. O garoto levanta e engata outra luta rápida, mas de novo ele leva o terceiro corte ainda mais forte. Ele cai no chão outra vez enquanto o Arel declara a vitória e vai embora. 5 anos inteiros passam desde aquele dia, e nosso protagonista decide partir em uma jornada até Breia, o reino famoso pela arte da espada. Tanto a mãe dele quanto o Capitão Evans treinaram em Breja, e o Arel quer ser o melhor entre os melhores igual eles. No caminho ele está junto de alguns desconhecidos, 2 deles sendo espadachins de alto nível. O cara tem a classe Bárbaro, enquanto a mulher é conhecida pela classe Empunhadora Dupla. Os dois querem afiar suas habilidades em brecha também, mas não conseguem se dar bem e vivem discutindo. O cocheiro manda eles se acalmarem já que todos estão indo para o mesmo lugar, mas o homem é machista e manda a mulher voltar para a cozinha. Antes que a briga escale, porém o cocheiro grita para eles pegarem as espadas porque apareceu problema. O Arel olha com calma e vê um bando de orcs junto com um líder enorme bloqueando a estrada sem intenção nenhuma de deixar alguém sair vivo dali. 2 crianças na carroça ficam apavoradas e pedem pro cara bárbaro salvar elas. Mas o bárbaro, fazendo jus ao nome, é um covarde completo e fala que não vai arriscar a própria vida por ninguém. Pula da carroça e foge correndo. A mulher vai atrás dele dizendo que cada um cuida de si nesse mundo. O cocheiro se desespera, pensando se consegue fugir dos orcs com a carroça e os passageiros. Mas antes que ele faça qualquer coisa, o Arel desce da carroça sem falar nada e começa a andar na direção dos monstros. O cocheiro avisa para ele recuar e correr para salvar a própria vida. Mas o Arel simplesmente ignora e então dispara contra o primeiro orc e enfia a espada no coração. O cocheiro fica chocado com a velocidade e precisão dele, enquanto o Arel basicamente usa teleporte instantâneo e continua sumindo e aparecendo na frente dos orcs, derrubando um por um. Infelizmente ele acaba cercado por vários orcs de todos os lados, o que significa que ele não consegue mais usar o passo relâmpago. Mas pro espanto do cocheiro, o Arel usa um truque lendário chamado Dança da Lâmina, onde ele gira no lugar feito um maluco, cortando todo mundo de uma vez só. O cocheiro não entende como o Arel consegue usar essa habilidade se ela é exclusiva das espadachins com classe Princesa da Espada, e elas sempre são mulheres. O Arel, porém, não está preso a norma de gênero nenhuma, porque ele quer fazer parte da comunidade LGHDTV. Então ele corre até o chefe orc, desvia 2 ataques com perfeição, salta em cima dele e enfia a espada fundo no crânio do orc, matando o chefe imediatamente. Depois ele volta até o cocheiro chocado e manda continuar a viagem até Breia. Quando uma das crianças pergunta de que classe ele é, ele simplesmente responde que não tem classe nenhuma, o que deixa todo mundo completamente em choque. Ele lembra que 5 anos atrás, quando mostrou pra mãe a nova técnica de lâminas duplas que ele tinha aprendido, ela achou que estava vendo coisas. Mas quando o Arel contou que estava treinando para copiar qualquer habilidade que ele visse, ela ficou mais do que feliz e prometeu ensinar todas as técnicas usadas pela classe Princesa da Espada.
De volta ao presente, ele é acordado pelo cocheiro dizendo que chegaram em Breasta, a terra das espadas. O Arel desce da carroça e vê a praça central cheia de gente com espada amarrada na cintura. O Arel vira pro cocheiro e pergunta se ele é um espadachim avançado. No começo, o cocheiro fala que ele é só um cocheiro normal, mas o Arel sabe que só um espadachim bom reconheceria os movimentos que ele estava usando ali na hora. O Cavaleiro Sagrado admite que ele é da classe Cavaleiro Sagrado, que é uma classe bem respeitada, mas ele ficou cansado de lutar tanto, então ele prefere às vezes relaxar fingindo ser só um motorista comum. O Cavaleiro Sagrado percebe que provavelmente é a primeira vez do Arel na cidade, e explica que ele precisa achar uma guilda primeiro, porque sem guilda ele não pode lutar em nenhum torneio. E nessa cidade, lutar e vencer torneios é a forma principal de provar valor e ganhar dinheiro. O Arel responde que não liga pro dinheiro, mas quer enfrentar o espadachim mais forte que esse lugar tiver. O motorista avisa para ele tomar cuidado com guildas corporativas tóxicas, porque elas podem sugar sua alma e não de um jeito bom. Dito isso, o motorista vira de costas e vai embora, enquanto o Arel entra na cidade, olhando toda a galera anunciando suas guildas, contratando gente e espadachins fazendo fila para tentar vaga nas guildas melhores. No caminho ele esbarra numa loirinha baixinha que imediatamente agarra nele tipo carrapato, dizendo que ela é membro de uma guilda famosa e quer que ele entre com eles. O Arel já fica desconfiado dela, porque ela parece desesperada por membros, então ele recusa. A baixinha, porém, não larga dele e continua insistindo para ele entrar na guilda dela sem parar. Mas o Arel não é trouxa e continua dizendo não. Ele pergunta para ela qual é a guilda mais forte ali e ela, meio contrariada, responde que a guilda Lâmina Sombria é uma das mais fortes agora, porque tem 8 espadachins de classe alta. Ele pede direções e vai direto até a guilda. No portão, um guarda manda ele ir até a recepção para fazer o teste. Na recepção, ele encontra uma fila enorme de espadachins tentando a sorte para entrar na tal guilda famosa, o que deixa o Arel empolgado também, imaginando que tipo de gente incrível ele teria que enfrentar. Mas quando chega a vez dele se registrar, a recepcionista ri da cara dele por ele ser um zero à esquerda sem classe, dizendo que só quem tem classe de espadachim avançado pode tentar as provas da guilda. O Arel fala que tem certeza que consegue passar no teste deles, mas a recepcionista se recusa a colocar o nome dele. Triste com isso, ele resolve ir embora quando vê 3 espadachins ranqueados entrando no salão e sendo tratados como celebridades. Ele não liga para a encenação e já vira para procurar outras guildas. Mas uma por uma recusam ele pelo mesmo motivo: não ter classe. Cansado, ele volta para a cidade e tira da bolsa a carta que a mãe dele entregou, dizendo para ele procurar a antiga guilda dela, porque eles com certeza iriam ajudar ele a achar alguma coisa. Ele pensa se a mãe já sabia que ele teria tanta dificuldade assim, mas ele é grato mesmo assim. Antes que ele consiga ler a carta, porém, a loirinha gruda nele de novo, dizendo que eles ainda estão dispostos a aceitar ele. Mas o Arel recusa outra vez. Ela literalmente começa a implorar para ele entrar na guilda, pedindo para ele fazer isso como caridade, e aponta para uma sede linda, dizendo que aquela é a guilda dela. Isso surpreende o Arel um pouco, mas a baixinha explica que a guilda deles, chamada Presa do Dragão, já foi a melhor do país por muito tempo. Mas ultimamente virou um lixo, e agora eles são os mais fracos. Mas ela quer trazer tudo de volta pro auge. O nome Presa do Dragão acende uma luz na cabeça dele porque ele lembra que a mãe contou sobre o líder da antiga guilda dela, um espadachim de 2 lâminas, que chamou a guilda de Presa do Dragão por causa do golpe especial dele. Ele rapidamente pega a carta para ver o nome e de fato é a mesma guilda que a mãe citou. Ele decide entrar com ela, o que deixa a baixinha muito feliz. Mas quando eles entram no lugar, ele encontra um cara velho e bêbado, com só um braço largado no sofá. O homem manda o Arel ir procurar outro lugar porque aquela guilda já era, e vai embora. Enquanto isso, a baixinha explica que aquele é o pai dela, que costumava ser o segundo melhor espadachim da cidade, mas depois que perdeu o braço nunca mais foi o mesmo. O Arel, porém, surpreende ela dizendo que quer entrar na guilda. Isso deixa a baixinha animadíssima e ela rapidamente faz um contrato que o Arel preenche e devolve para ela. Ela lê e pergunta por que ele deixou o campo de classe em branco. É aí que o Arel responde que é porque ele não tem classe nenhuma. A Loli surta e puxa a espada, dizendo que ela achou que ele fosse um espadachim de classe avançada, já que ele estava fazendo doce para entrar. Mas antes que ela fale mais alguma coisa, a porta abre e uma ruiva bonita chamada Ri entra. A baixinha corre até ela chorando que esse idiota sem classe enganou ela para entrar na guilda. Isso chama a atenção da Ri, que olha pro Arel e diz que nunca imaginou que veria ele ali. O Arel fica confuso e pergunta como ela conhece ele. E a Ri parece surpresa, dizendo que eles eram da mesma vila e treinaram juntos. Ainda assim ele não lembra. Mas finalmente ele percebe que o garoto ruivo com quem ele lutou várias vezes antes, na verdade não era um garoto, era uma garota. A baixinha também conhece a história e pergunta pra Rai se esse é o cara sem classe que derrotou ela quando eram pequenos, porque ela sempre achou que isso era lenda. A Ri, porém, ainda está engasgada com aquela derrota e desafia o Arel para uma luta na hora. A luta começa e a Ri usa logo de cara o ataque de corte duplo, que o Arel acha que consegue segurar, mas para surpresa dele, os golpes da Rai quebram o movimento dele e acertam direto no peito. Isso deixa ele confuso, mas a Ri explica que ela tem a classe espadachim de poder, por isso consegue usar uma espada 5 vezes mais pesada que uma espada comum, o que significa que cada golpe dela tem 5 vezes mais força. O Arel fica impressionado com o fato de que ela ainda manteve a velocidade mesmo usando uma espada mais pesada. Mas essa velocidade não é nada comparada à velocidade dele. Na próxima vez que ela ataca, ele cria uma pós-imagem de si mesmo que distrai a Rai, enquanto ele aparece atrás dela e acerta as costas.
A Rai fica confusa e tenta de novo, mas o resultado é igual. Ela não consegue acreditar que o Arel está usando uma técnica que só aparece em espadachins de nível mais alto, enquanto o Arel percebe que ela aguenta muita pancada e é difícil derrubar só com um ataque normal. A Rai também sabe disso e tenta acabar a luta com um ataque pesado, mas o Arel usa o contra-ataque de assinatura da mãe dele que põe a Rai de joelhos e termina a luta na hora. Depois disso, o humor da Rai muda completamente, e ela aceita ele oficialmente na guilda e conta que a guilda está atolada em dívida agora. Para sair do buraco, eles vão ter que entrar nos torneios e lutar como um grupo de 3 pessoas contra outras guildas que vão ter 5 membros no time. O Arel, porém, fica empolgado com a chance de enfrentar oponentes fortes e já está animado para usar isso como chance de melhorar ainda mais. Na manhã seguinte, o Arel acorda no próprio quarto numa cama nova, que agora pertence a ele. Ele demora um pouco para lembrar tudo o que aconteceu desde que chegou ali. Agora ele faz parte da mesma guilda lendária em que a mãe dele trabalhou, o que para ele é muito importante. Então ele decide que não vai decepcionar e quer fazer essa guilda ficar grande de novo. Ele se arruma e vai para a sala, onde a Baixinha e a Ri já estão acordadas conversando perto do fogo sobre os torneios que vem aí. A Baixinha imediatamente puxa o Arel para a conversa dizendo que o torneio começa semana que vem. E como agora eles têm 3 membros em vez de 2, eles podem participar oficialmente também. Ela fala pro Arel que vai ser muito difícil porque vai ser estilo eliminação com lutas 1 contra 1, mas toda guilda provavelmente vai ter 5 membros, o que coloca eles em enorme desvantagem. Então cada um deles vai ter que derrotar mais de um adversário se quiserem ao menos passar da primeira rodada. A Loli está bem otimista mesmo assim, dizendo que ainda deve dar para lidar porque a guilda já tem 2 espadachinas ranqueadas como B, então a menos que eles enfrentem alguém ranqueado A, eles devem ficar equilibrados nas lutas. O Arel ainda é novo no conceito e pergunta o que exatamente esses rankings querem dizer. A Baixinha explica que existem 5 rankings no total indo até A, que é o nível mais alto possível, e dos espadachins de Breastia só 20 são considerados nível A, enquanto o nível D é nível iniciante total que só sabe segurar a espada. Ela diz com orgulho que tanto ela quanto a Ri são espadachinas nível B-, e já que o Arel conseguiu derrotar a Ri numa luta direta, isso significa que ele também é nível B igual elas. Considerando que eles têm 3 espadachins nível B, eles devem ter uma boa chance ao menos nas primeiras rodadas. Com isso esclarecido, a Baixinha vai para a cozinha e deixa o Arel pensando. Quando a Ri está prestes a sair, ele segura ela e pergunta sobre as habilidades dela como espadachim de poder. Ela ainda está irritada por ter perdido ontem, mas responde que uma das habilidades dela é endurecer o escudo de mana externo, para proteger o corpo de praticamente todos os ataques fracos. O Arel pensa nisso por um momento, tentando imaginar como ele pode aprender uma técnica tão valiosa, quando de repente ele tem uma ideia. Ele fala pra Ri acertar ele com a espada ainda embainhada. A Ri fala que não está afim, mas o Arel pega a mão dela implorando pra ela fazer isso. Mas a Ri parece entender errado, achando que o Arel está em alguma coisa esquisita. Mas ela também não está totalmente contra e diz que talvez eles devessem começar com algo menos extremo. O Arel não quer mal entendido e deixa claro que ele quer que ela bata nele pra ele aprender a usar a habilidade de endurecer a barreira de mana dela, que seria muito útil quando estiver lutando contra vários inimigos ao mesmo tempo, já que nesses cenários você tem muito mais chance de tomar golpe. Ela fica chocada e pergunta se ele ficou maluco porque habilidades são dadas só pela graça divina da deusa, e são algo que não dá pra aprender. Mas o Arel agora é ateu e manda ela calar a boca dizendo que ele já aprendeu técnicas como corte duplo e teleporte instantâneo. Isso cala a Rai, que aceita e decide tentar pelo menos uma vez. Eles vão pro campo de treino onde ela entrega a espada dela pra ele, avisando que a espada dela é 5 vezes mais pesada que uma espada normal. E sem a habilidade de força bruta, o Arel nunca vai conseguir balançar aquilo. Mas o Arel mais uma vez cala a feminista pegando a espada dela, desembainhando e girando com graça e facilidade totalmente inesperadas. A Ri fica sem fala de novo, perguntando como diabos ele consegue fazer tudo isso mesmo sendo sem classe e sem skill nenhuma. O Arel responde que tudo que ele aprendeu com dedicação e treino diário. Ele promete alcançar o talento dele só com esforço puro e trabalho duro. Isso mexe com o coração da Ri, e ela pede desculpa pelos comentários. Pega a espada de volta e concorda em treinar ele, mas avisa que não vai pegar leve. O Arel aceita e tenta flertar, mas o momento já passou, e a gostosa acerta a cara dele com a espada embainhada. Um pouco depois, a Baixinha aparece correndo no campo de treino, sem fôlego e nervosa, e fala pro Arel e pra Rai que ela acabou de descobrir qual guilda eles vão enfrentar, e não é boa notícia. Ela conta que o grupo adversário é ninguém menos que os membros da guilda Top, Lâmina Negra, que tem vários espadachins rank. Liderados pelo chefe deles, Gio, famoso por ser venenoso como uma víbora. Mas a Baixinha não pensa em desistir e faz um discurso pegando fogo dizendo que eles vão fazer de tudo para derrotar os escolhidos deles. Aí ela olha pro Arel, que está largado no chão todo arrebentado depois de apanhar da Ri durante o treino. A Baixinha pergunta se o Arel morreu, mas a Ri responde que eles só estão fazendo um treino especial. Mas a Baixinha acha que a Ri só está descontando o estresse no novato. O Arel finalmente levanta dizendo que está com fome depois de tanto apanhar e quer comer alguma coisa. Uma semana passa durante o treinamento e finalmente chega o dia da competição. Gente do país inteiro se reúne no Coliseu comentando a
luta enquanto o Arel fica impressionado com o tamanho absurdo da arena. A baixinha escuta o pessoal dizendo que a presa do dragão já era, e isso acende o pavio dela, mas a Ri segura ela. O Arel percebe que o povo também aposta dinheiro dizendo quem vai ganhar, e a baixinha conta pra ele que no momento as chances pra ele são 20-1. O Arel fala que isso parece bem impressionante, mas a baixinha grita pra ele calar a boca porque isso significa que ninguém na cidade inteira acredita que eles consigam vencer a guilda Lâmina Negra. Mas isso também pode virar vantagem, porque se eles ganharem eles saem de lá cheios de dinheiro de uma vez só. A Ri tenta acalmar ela, mas ela já está pegando fogo, dizendo que eles precisam ganhar essa luta de qualquer jeito, porque se perderem não vai sobrar guilda nenhuma. E pra garantir que eles fiquem ricos depois da luta, ela pegou um empréstimo colocando a sede da guilda como garantia. Então se ganharem a vida deles vai mudar pra sempre, e ninguém mais vai falar deles como uma guilda lixo que só foi boa no passado. A Ri pergunta, e se a gente perder? E a baixinha responde que tanto faz, porque se eles perderem eles já teriam perdido tudo de qualquer forma. De repente ela é interrompida por um cara que acaba sendo o próprio Gil, o líder da guilda Lâmina Negra, que começa a humilhar a baixinha e explica que foi ele que mexeu os pauzinhos para garantir que a primeira luta fosse entre as duas guildas. Vai ser fácil para eles, uma vitória garantida. E junto com isso eles podem apagar de vez a última fagulha daquela guilda que já foi a melhor antigamente. Ele fala pra ela não se preocupar porque se ela conseguir vencer isso vai significar que ela tem a melhor guilda. Mas isso só vai acontecer se ela conseguir derrotar os espadachins rank A deles. E com um fracassado sem classe no time dela, isso parece impossível. Dito isso, ele ri da própria malícia e deseja boa sorte antes de ir embora. Logo eles entram na arena e o Arel percebe que o próprio Gil não parece que vai lutar, e se pergunta se isso aumenta as chances deles. Mas a Ri fala que todo o time deles é rank A, então tanto faz. E além disso, a formação atual deles parece mais agressiva que o normal. Finalmente chega a hora da batalha, e o narrador apresenta os lutadores. Do lado da Lâmina Negra entra um garoto de cabelo verde com classe duelista de florete, que declara com arrogância que vai derrotar o time inteiro sozinho. Enquanto o comentarista fica surpreso quando vê que pelo lado da presa do dragão é o Arel, o espadachim sem classe, que vai lutar. O garoto do florete parece desinteressado porque tanto faz quão rápido ele derrota um idiota sem classe, mas mesmo assim decide fazer logo para depois poder enfrentar as garotas. A luta começa e em questão de segundos o cara do florete avança e enfia a lâmina no peito do Arel, surpreendendo todo mundo com a velocidade dele. Mas enquanto a Loli fica preocupada com o Arel, a Rai fala para ela olhar direito porque aquilo era só a sombra do Arel. O duelista fica surpreso, mas não se abala. Gira e avança de novo, só para acertar outra pós-imagem. Ele entende que isso não vai acabar tão rápido quanto ele pensou, porque agora ele está cercado por imagens do Arel. Mas para ele tanto faz, porque ele planeja usar a própria velocidade para perfurar todas elas. As pós-imagens atacam juntas e o duelista corta todas só para ser perfurado pelo Arel verdadeiro, que conseguiu criar 3 imagens falsas ao mesmo tempo, algo que deveria ser muito difícil. O duelista cai no chão e a luta acaba assim, na hora. O Arel comenta que a mãe dele treinava com ele usando 5 imagens de uma vez e aquilo era ela pegando leve. O comentarista fica chocado enquanto o público explode torcendo pelo candidato sem classe. Ele percebe que mesmo tentando copiar exatamente a técnica do garoto do florete, a dele ainda não estava tão refinada, o que significa que ele vai ter que trabalhar ainda mais nisso. A próxima luta do Arel é contra um empunhador duplo, que parte pra cima com uma enxurrada constante de golpes. Mas o Arel bloqueia tudo e depois usa o ataque de corte duplo para derrubar o oponente. Com 2 já no chão, o próximo adversário é um lutador de adagas em empunhadura reversa, que anda com mais cuidado e mistura artes marciais junto da lâmina. Mas isso não adianta porque o Arel é rápido demais, e confunde ele com as pós-imagens antes de acertar por trás. A Rai e a Loli ficam chocadas com o fato de que esse cara acabou de derrotar 3 espadachins rank A da melhor guilda do país sozinho, sem nem suar, em tempo recorde, o que enche a baixinha de esperança real de vitória. A luta seguinte é um pouco mais complicada, porque agora ele enfrenta um espadachim com escudo, conhecidos por serem duros, e como o Arel não consegue acertar golpes críticos, ele é forçado a dançar ao redor e ir desgastando a defesa aos poucos. O oponente grita dizendo que ele não pode ser alguém sem classe, mas o Arel responde que tudo que ele conseguiu veio só de esforço puro e nada além. O Brutamontes fala que esforço não leva muito longe contra talento enquanto ele avança com a habilidade investida de escudo, mas o Arel consegue usar uma das técnicas de assinatura da mãe dele, chamada premonição, onde ele prevê os movimentos do inimigo e chuta o escudo para baixo. Com isso ele usa a técnica que aprendeu do adversário anterior, o lutador de artes marciais, e acerta um chute no estômago do Brutamontes. Depois ele pega o escudo e começa a avançar. O Brutamontes se enfurece e tenta atacar, mas o Arel desvia, dá o contra-ataque e usa a mesma investida de escudo para finalizar o inimigo. A plateia começa a gritar chamando ele de mentiroso, dizendo que ele está escondendo o ranking e a classe dele. Então os organizadores trazem a identificação de classe dele até a esfera mágica, e transmitem ao vivo que ele realmente é alguém sem classe nenhuma. Com isso resolvido, o próximo desafiante é anunciado, e ele parece diferente. Esse espadachim se chama Masamune, e ele é de uma linhagem samurai do leste com uma espada curva chamada katana. Antes mesmo do Masamune tirar a espada, o Arel sente o perigo e já se prepara, sabendo que essa luta não vai ser fácil como as outras. Ele percebe que o Masamune está planejando usar a habilidade suprema, e como uma cobra está só esperando um momento para atacar. Mas o Arel está
curioso, então ele avança e se coloca em risco. No instante em que ele entra no alcance da lâmina, o Masamune puxa a espada num estalo contra o Arel. Mas de alguma forma o Arel é mais rápido e desaparece atrás dele. O Masamune fica chocado, mas o Arel fala que ele realmente é a pessoa mais rápida que ele já viu na cidade. Mas infelizmente para ele, a própria mãe do Arel era muito mais veloz, então ele já está acostumado. Com isso ele usa a técnica suprema da Princesa da Espada, perfurando o inimigo várias vezes e derrubando ele. Depois disso, todo mundo fica em silêncio absoluto porque o suposto membro mais fraco da guilda mais fraca acabou de eliminar sozinho os membros mais fortes da guilda mais forte. O Arel caminha de volta até a Ri, e a baixinha satisfeito com o fato de que eles agora devem ter ganhado dinheiro suficiente para manter a guilda viva. Naquela noite, quando eles voltam para a sede da guilda, eles começam a comemorar bebendo sem parar. O Arel ainda está chocado com o fato de que a baixinha tem idade para beber, mas ela afirma que é uma mulher adulta mesmo parecendo pequena, e que ela ainda não acredita que o Arel derrotou sozinho 5 espadachins rank. A da melhor guilda do país em um único dia. Ela decide que precisa conquistar ele porque ele é o ingresso dela para sair da pobreza e do esquecimento. Ela tenta pedir a mão dele em casamento dizendo que consegue realizar todos os desejos dele, mas o Arel é totalmente sigma e rejeita ela na lata dizendo que preferiria alguém como a Ri. Isso faz a Ri corar na mesma hora. Ela levanta gritando pro Arel parar de falar coisas desse tipo, só pra dispensar a Loli. Mas o Arel estava falando sério. Ele pergunta por que ela acha que ele está zoando ela. E ela responde que quando eles eram pequenos ele chamou ela de homem durante a luta de espadas. Ela diz que todo mundo que conhece ela fala que ela não tem charme feminino nenhum, mas o Arel consegue ver 2 grandes encantos femininos bem ali na frente dele, e discorda. A Loli percebe que a Rai não tem ideia nenhuma de qual é a maior arma dela, e como ela pode usar isso, então ela não precisa se preocupar com a Rai como rival. Com isso, ela começa a passar a mão nas pernas do Arel, dizendo que ele deve estar cansado de tanta luta e fala pra ele encontrar ela no quarto. A Rai fica imediatamente sem graça e manda a Loli parar de falar besteira. Mas a Loli dá um sorrisinho e fala que ela só vai dar pra ele uma massagem merecida depois de um dia tão pesado. Pro choque dela, o Arel responde que ele prefere uma massagem da Rai. A ideia dele de massagem era levar porrada até virar polpa pela Ri no campo de treino, enquanto ele tenta dominar a magia de reforço que a Ri usa com tanta facilidade graças à classe e habilidades dela. A baixinha observa da varanda perguntando se o Arel tem alguma noção do que é uma massagem de verdade. A barulheira acaba acordando o pai da Loli, que desce pro campo de treino completamente de ressaca reclamando do barulho, dizendo que eles não precisam descarregar a frustração de perder o torneio antes mesmo dele começar no meio da madrugada. A Loli, porém, fala pra ele que na verdade eles ganharam a luta, e foi contra a melhor guilda atual. Isso chama a atenção dele, mas ele acha que a Lâmina Negra deve ter mandado os recrutas nível B ou C como carne de canhão. Mas a baixinha deixa ele ainda mais chocado dizendo que todos os inimigos eram nível A. E não só isso, mas o Arel derrotou todos sozinho sem ajuda nenhuma. Isso tira o pai dela da ressaca na hora enquanto ele olha pro Arel todo machucado e fica pensando se esse garoto é realmente tão forte assim. A Loli fala que fez várias apostas e como o Arel varreu o time inimigo inteiro, ela acertou o prêmio máximo. E agora, não só eles saíram da dívida, como também tem dinheiro suficiente para manter as operações. O pai dela, porém, não está tão confiante, dizendo que se por algum milagre esse moleque for realmente tão forte assim, logo ele vai ser caçado por guildas maiores, com mais influência e grana. Então ela não deveria criar expectativa demais. A Loli diz pra ele não se preocupar com isso porque ela vai se casar com o Arel muito em breve, o que significa que eles vão estar presos um ao outro pro resto da vida. O Arel declara que não vai fazer nada disso, mas logo vira a atenção pro pai dela, dizendo que a Loli pode até ser cabeça dura e irritante, mas pelo menos ela não é um derrotado que desistiu de tudo. Isso é uma cutucada direta no pai da Loli, que olha pro Arel com raiva. Mas o Arel não percebe a indireta e continua dizendo que ele devia parar com esse teatro de autocomiseração e agir como adulto, porque ele ainda tem uma mão funcionando e pode empunhar uma espada com ela. Isso acende o pavio do pai dela, que imediatamente agarra o Arel pela gola e manda ele parar de falar de coisa que ele não entende. Ele diz pro Arel que um espadachim de 2 lâminas que não consegue mais usar 2 lâminas é nada além de desperdício de ar. O Arel fala que não concorda, porque ele mesmo é um espadachim sem classe que ainda está competindo e tentando subir no mundo. Com isso, o pai dela empurra ele de volta e sobe as escadas. A Loli e a Rai correm pro lado do Arel perguntando se ele está bem, e a Loli pede desculpa pelo jeito do pai e agradece o Arel por ter defendido. O Arel fala que mesmo depois de perder o braço e ficar tanto tempo largado, o pai dela ainda é incrivelmente forte, e é um desperdício ele se recusar a usar aquela força e experiência. Ele pensa em todas as técnicas incríveis que ele poderia aprender com um espadachim de 2 lâminas, e promete pra si mesmo que vai motivar o pai da Loli, Rod, a pegar na espada de novo. A Loli escuta sobre o plano dele de aprender técnicas novas e sugere que ele enfrente algumas das dungeons perto da cidade. O Arel não faz ideia do que são dungeons. Então a Rai explica que dungeons são cavernas subterrâneas onde monstros aparecem aos montes, e o lugar inteiro é cheio de armadilhas, sendo um dos melhores lugares para aprender técnicas novas e subir de nível com experiência real de batalha que vai ajudar durante a Copa do Deus da Espada. O Arel não faz ideia nenhuma do que ela está falando. Então ela explica que a cidade todo ano realiza um torneio, onde os melhores espadachins do país participam para mostrar suas habilidades, e provar que são o espadachim número 1 do país inteiro.
A baixinha imediatamente pega um formulário e manda o Arel assinar se quiser participar. Mas, para o horror da Ri, ele rasga o papel na cara delas. A Ri fica confusa e pergunta se ele não quer entrar no torneio, mas o Arel responde que a Loli tentou passar a perna nele e fez ele assinar um certificado de casamento em vez da inscrição. A baixinha ri dizendo que ela só estava testando o clima, mas o Arel já perdeu a paciência e coloca ela num mata-leão para ensinar uma lição. No dia seguinte, o Arel acorda e encontra a Loli tentando avançar em cima dele, mas ele desvia dela e amarra ela na cama antes de sair. Mais tarde naquele dia, todos eles vão juntos para as dungeons, onde a Loli explica que todo mundo fica parado nos círculos de teleporte através dos quais eles podem ir direto pro andar da dungeon que quiserem, mas você só pode ir para os andares onde você já esteve antes. A Loli fala que ela já chegou até o nível 12, enquanto a Ri já alcançou o 14. O Arel imediatamente decide ir junto da Ri pro andar 14, mas a Loli diz que não funciona assim, e que ele precisa estar fisicamente no andar primeiro para depois poder voltar para lá. Isso decepciona o Arel porque ele queria lutar com os monstros mais fortes logo de cara, mas a baixinha diz para ele não se preocupar porque ela conhece um caminho bem curto que leva para os andares baixos bem rápido. Eles concordam com o plano, mas a Loli tenta ficar sozinha com o Arel, dizendo que a Rai pode continuar a corrida dela no nível 14, porque o Arel não ia precisar de 2 guias e começa a puxar ele para longe. Mas o Arel não cai tão fácil e chama a Rai para ir junto mesmo assim. Eles entram no primeiro andar e já são atacados por 2 cavaleiros em armadura. O Arel puxa a espada e começa a trocar golpes com um enquanto a Ri enfrenta o outro. Ele fica surpreso ao notar que mesmo usando armaduras pesadas, os cavaleiros se movem com agilidade absurda, mas nada que ele não consiga lidar. Então ele usa o passo relâmpago e arranca a cabeça do cavaleiro, só para perceber que a armadura inteira está vazia, e é movida pela mana da própria dungeon. O cavaleiro começa a se levantar de novo mesmo sem cabeça, e a Ri fala que eles não têm ponto fraco real e também não sentem dor, então o Arel decide mirar nas pernas, o que funciona perfeitamente porque os cavaleiros mágicos caem no chão. A Rai também termina o dela e fala que eles vão regenerar logo, então precisam continuar. Antes de irem para o próximo andar, o Arel pergunta para Loli qual é a classe dela, e ela responde toda orgulhosa que é duelista de florete, e promete ensinar qualquer coisa que ele quiser lá no campo de treino ou na cama. Mas o Arel rejeita ela de novo e segue em frente. Antes de entrar no segundo nível, porém, eles escutam pedidos de ajuda vindo de uma porta. Quando chegam mais perto, encontram um homem coberto de sangue ajoelhado no chão, implorando por socorro. A Ri sugere levar ele para a superfície, mas o homem recusa, dizendo que os amigos dele ainda estão lá dentro, e que eles se feriram feio numa armadilha. Ele implora para eles ajudarem a resgatar os amigos, mas a Loli já vai direto ao ponto cobrando dinheiro em troca da ajuda. Pro espanto dela, o homem ainda paga uma boa quantia com o dinheiro que ele ganhou apostando. Mas o Arel percebe que tem algo errado. Andando atrás do homem, ele nota que quando você perde sangue daquele jeito, você nem consegue ficar de pé sozinho sem água sagrada, muito menos andar de volta para uma área perigosa. Ele percebe que o sangue e os machucados são completamente falsos, mas decide guardar essa informação para ele mesmo, só porque acha que isso pode levar a alguma coisa interessante e divertida. O homem leva eles até uma sala secreta onde eles encontram um rastro de sangue e uma poça no centro com uma moeda de ouro sozinha. A visão da moeda imediatamente seduz a Loli, que vai pegar o item quando um círculo de teleporte aparece debaixo deles. A Ri percebe que isso era uma armadilha enquanto o homem dá um sorriso dizendo que recebeu muito bem para fazer um serviço tão fácil. Mas, para surpresa dele, o círculo mágico teleporta ele junto com os outros também. Eles aparecem num andar que nem a Rai conhece, o que significa que é ainda mais baixo que o nível 14, mas até agora não há sinais de inimigos fortes. O cara que fingiu estar ferido está tremendo de medo e gaguejando que aquele deveria ser o andar mais baixo inteiro da dungeon, onde o deus da espada avançado pode ser encontrado. De repente, um cavaleiro com armadura encantada em arco-íris surge na frente deles, mas a Loli se recusa a acreditar na história do deus da espada, que todo mundo achava que era só um mito. O Arel, porém, percebe o perigo em que eles se meteram, e imediatamente empurra a Loli para o chão, quando o deus da espada solta um corte aéreo tão forte que quebra as paredes da dungeon. Sem perder tempo, o deus da espada ataca o Arel, que só consegue erguer a própria espada a tempo para bloquear o golpe. Mesmo sendo jogado contra a parede, ele percebe que sobreviveu por causa do treinamento de reforço que recebeu da Rai. Ele tenta contra-atacar, mas o cavaleiro é absurdamente rápido e usa todos os movimentos avançados para recuar. Com isso, ele sorri dizendo que essa é uma boa oportunidade para se testar. Isso deixa o grupo inteiro em choque enquanto ele usa o mesmo passo divino para encurtar a distância e começa a pressionar, atingindo o cavaleiro com uma sequência de golpes que são bloqueados. O cavaleiro é forçado a recuar, mas usa uma habilidade que aumenta a gravidade da sala, fazendo os outros grudarem no chão. Mas o Arel mantém a postura com facilidade, porque ele já passou por isso antes quando era mais novo. Treinando com a mãe, ele usava toda a força só para conseguir ficar de pé. Então, quando a mãe atacava, ele não conseguia fazer nada. Mas desta vez é diferente. Ele usa a moeda de ouro para anular a habilidade, o que cria uma pequena abertura. E o Arel aproveita ao máximo, soltando uma das habilidades mais fortes dele, chamada Ruptura Infinita. O cavaleiro se desfaz em pedaços depois desse ataque, chocando todo mundo na sala. Ele recupera as forças com água sagrada, e então todos saem da dungeon em segurança usando o feitiço de teleporte. De volta ao bar, o Rod estava bebendo de novo quando ele escuta 3 idiotas conversando sobre como enganaram os novos membros da Guilda Presa do Dragão, numa armadilha, e que provavelmente eles nunca mais vão voltar.
O Rod vai até eles e quebra a mesa com um soco só, mandando eles contarem tudo que sabem, mas ele é interrompido pelo Yorg, que chama ele de inútil bêbado. O Rod percebe na hora que isso deve ter sido armado pelo Yorg, o que significa que as chances da filha dele estar viva são quase zero. Desesperado, ele avança para cima do Yorg, mas é empurrado de lado como se fosse um nada e cai de joelhos desejando poder salvar a filha. Mas uma voz de repente chama a atenção dele, e ele se vira e vê a Lolly junto do Arel e da Ri entrando na taverna falando de como estão com fome. A Lolly vê o pai e o Yorg nojento, mas leva um susto quando o Rod abraça ela apertado agradecendo a Deus por ter mantido ela viva. A Ri confronta o Yorg dizendo que eles arrancaram toda a informação do capanga dele, que confessou que foi tudo plano do Yorg. Mas como qualquer político, ele nega na cara dura e diz que todo mundo é responsável pela própria segurança dentro das dungeons. E o Arel pensa que isso até faz sentido. O Rod fala pro Jorg que ele não vai escapar disso, mas o Jorg só chama ele de bêbado fracassado, e vai embora enquanto o Arel já começa a imaginar que novo truque ele vai ter que lidar agora. Alguns dias passam e agora a Lolly recebe um pergaminho com todas as chaves preliminares do torneio. Pro horror dela, ela cai na mesma chave do Arel, o que destrói o ânimo dela, porque isso significa que ela com certeza não tem chance nenhuma de vencer as eliminatórias e realmente representar a guilda no torneio principal. O Arel fica meio perdido com a ideia de preliminares. Então a Ri explica que como o torneio do Deus da Espada inspira e atrai um número absurdo de espadachins aspirantes, é praticamente impossível colocar todo mundo direto no torneio principal. Então a cidade organiza as preliminares com chaves diferentes baseadas em sorteio de dado. É pura sorte quem cai com quem na chave, e o vencedor de cada chave ganha passagem direta para o torneio principal. O Arel olha o pergaminho que a Ri estava lendo, e nota que ela está em um grupo diferente do dele. Ela agradece ao Deus por isso, porque ela não teria nenhuma chance contra o Arel. De qualquer forma, ela começa a rezar para Deus para ajudar ela a passar pelas preliminares sem muito problema. Enquanto isso, o Arel zoa ela dizendo que ela tem problemas de papai, e a baixinha interrompe falando que eles precisam voltar para as dungeons para treinar. Mas o Arel já está entediado das dungeons e quer dar o fora. A Lolly, porém, tenta fazer voz fofa dizendo que ela precisa de um homem forte para proteger ela caso algo dê errado. A Rai percebe o quão patética a Lolly está, e planeja ensinar para ela umas coisas sobre ser independente. Mas antes que eles saiam, o Rod aparece na sala, atuando todo dramático enquanto abraça a filha e manda ela ter cuidado extra porque ninguém sabe quando o Yorg vai tentar atacar de novo. A Lolly, porém, fala para ele que na verdade eles ganharam a luta, e foi contra a melhor guilda atual. Isso chama a atenção dele, mas ele acha que a Lâmina Negra deve ter mandado os recrutas nível B ou C como carne de canhão. Mas a baixinha deixa ele ainda mais chocado, dizendo que todos os inimigos eram nível A, e não só isso, mas o Arel derrotou todos sozinho sem ajuda nenhuma. A Lolly vê o medo nos olhos do pai e promete com seriedade que vai jogar de forma segura antes de sair. O Rod então vira e encontra o Arel julgando ele em silêncio, mas o Rod responde que ele ainda tem tempo para arrumar a postura e virar um pai protetor de verdade para a filha. O Arel, porém, só sorri dizendo que nunca é tarde para ser uma pessoa decente, e vai embora. Algumas semanas passam e finalmente chega o dia das preliminares. As lutas começam enquanto a plateia grita das arquibancadas, e os lutadores se chocam entre faíscas e cortes de espada. Aos poucos, o grupo vai afinando enquanto o povo vai sendo eliminado, e até a baixinha perde a luta dela antes mesmo de enfrentar o Arel. Ela fica isolada num canto triste com o resultado, porque pelo menos ela queria chegar na final dessa vez. Mas o Arel não liga para os sentimentos dela, e fala que ela estava preocupada à toa por não ganhar as preliminares, porque eles estavam na mesma chave já que ela ia perder de qualquer jeito. Isso deixa a Lolly ainda mais triste. Mas ela respira fundo e fala pra ele ficar atento mesmo ele sendo muito forte porque o outro finalista da chave deles tem alguns truques especiais. O Arel, porém, não parece nem um pouco preocupado e responde que ele já viu praticamente todos os truques durante as lutas dentro das dungeons. Então ele duvida que esse adversário ainda consiga surpreender ele. A baixinha, porém, não está tão certa e responde que aquele espadachim ruivo é na verdade um espadachim mágico que consegue usar feitiços para reforçar a espada com mana e força extra. Isso chama a atenção do Arel porque ele não esperava que a cidade fosse permitir magia num torneio que serve para decidir quem é o melhor espadachim. A baixinha responde que não importa qual é a sua classe, você só precisa fazer parte de uma guilda para entrar no torneio. Com isso, o locutor chama o Arel e a baixinha deseja boa sorte. Ele entra na arena e fica cara a cara com a garota ruiva que já chega falando pra ele que ela é uma espadachim mágica, e isso é uma classe válida reconhecida. Então ela não quer ouvir choro depois falando que a luta foi injusta por causa da magia dela. O Arel fala na lata que ele não liga e que o melhor lutador vai vencer. Com isso, o narrador começa a luta e imediatamente a garota ruiva começa a lançar bolas de fogo nele. O Arel faz estilo Matrix e desvia dos ataques um por um enquanto rebate e corta o resto. A espadachim mágica, porém, parece ter uma reserva infinita de mana, porque ela continua o bombardeio. Mas o Arel desvia e serpenteia pelos feitiços, até chegar corpo a corpo. Ele tenta derrubar ela ali mesmo, mas a garota consegue bloquear e ainda usa outra bola de fogo para forçar ele para trás. O Arel começa a entender o ritmo das habilidades dela, e comenta que deve ser bem conveniente poder mudar de alcance curto para longo alcance quando quiser. Ela se gaba dizendo que ela é talentosa, e que um fracassado sem classe como ele nunca conseguiria derrotar ela.
Mas o Arel responde que ela não é mestra de nenhuma das duas áreas, mesmo sabendo o básico das duas. Isso deixa ela furiosa e ela promete fazer ele engolir as palavras enquanto usa magia para encher a lâmina dela com fogo, transformando a espada em uma espada flamejante, dizendo que só uma verdadeira espadachim mágica consegue empunhar algo assim. Com isso, ela balança a espada e faz as chamas perseguirem o Arel, que desvia de lado e corta contra o ataque. Mas até ele está tendo dificuldade de prever de onde vem o próximo golpe por causa dos movimentos irregulares dela. Ele reconhece o talento dela dizendo que ela claramente treinou bastante, mas logo ele fica parado no mesmo lugar e dá uma aula sobre o que é domínio verdadeiro, enquanto ele começa a desviar e rebater as chamas sem nem mexer um passo do ponto onde está. Ele fala que se o fundamento de espada dela fosse melhor que o da baixinha, ela já seria bem mais perigosa e chata, mas nesse nível ela mal está acima de NPC. Isso humilha completamente a garota, e quando ela perde a calma, o Arel aproveita e manda um corte duplo na direção dela, apagando o fogo dela e deixando ela chocada. Antes que ela consiga entender o que aconteceu, ele usa o passo relâmpago para aparecer atrás dela, e dá uma pancada na cabeça com o punho da espada, apagando ela. A plateia explode em gritos e os juízes declaram o Arel como vencedor do bloco 4, mas tudo em que ele pensa é como dominar e aplicar as habilidades que ele acabou de ver essa garota usar. Alguns dias passam depois disso, e finalmente chega o dia do torneio final. A Loli volta na sede da guilda para acordar o pai, e insiste que ele vá assistir o torneio com ela para torcer tanto pro Arel quanto pra Rai, que os dois ganharam suas chaves e estão no torneio principal. O pai nem abre os olhos e manda ela ir sozinha porque ele não liga para isso. A Loli tenta provocar perguntando se ele está com medo de ver o Jorg lá. O Rod dispara na hora dizendo que ele não tem medo nenhum do Jorg, mas logo ele volta à realidade. E num momento sincero ele conta pra filha que tentou levantar a espada ontem, e percebeu que está tão enferrujado a essa altura que talvez nem conseguiria vencer o torneio do Deus da Espada. Isso deixa a Loli furiosa, porque ela mesma nem conseguiu passar das preliminares, muito menos sonhar em vencer o torneio do Deus da Espada, e está chamando isso de enferrujado. Ela fala pra ele pensar que ele ainda consegue encarar lutadores da final enquanto outros espadachins que treinam a vida inteira nem conseguem passar da primeira batalha. Finalmente o Rod concorda em ir, e no caminho pro estádio ele lembra de como ele treinava a Ri quando ainda tinha os dois braços em vez de ser um caco de um braço só. Ele pensa nesses momentos com carinho e se pergunta como a Ri vai se sair, já que ela é a aluna mais antiga dele agora, e ele tem um laço forte com ela. No torneio, a Ri parece perder os nervos enquanto balança a perna de ansiedade. Olhando pro chão, ela leva um susto quando o Arel aparece do nada, perguntando se ela está com medo de eles se enfrentarem logo na primeira luta. Isso parece fazer ela esquecer o medo e ela tenta socar ele. Mas o Arel agarra o punho dela bem na hora em que os juízes anunciam que a primeira luta vai ser Jorg, o campeão atual, contra Arel, o fenômeno sem classe que está chocando todo mundo com a sequência invicta até agora. Ele se levanta para ir embora, mas a Ri segura a mão dele desejando boa sorte. Com isso, o Arel entra na arena, enquanto a Loli grita pra ele arrebentar o Jorg e picar ele em 64 pedaços. Mas no instante em que o Arel vê o Jorg entrando na arena, ele percebe na hora que tem algo errado. Os olhos do Jorg estão roxos. Ele criou presas e um chifre, parecendo que acabou de vender a alma pra um demônio. O sentido aranha do Arel começa a apitar porque ele entende que esse cara pode ser perigoso. Mas o Rod entende imediatamente o que está acontecendo. Ele nota a espada que o Jorg está segurando e avisa o Arel para recuar, porque ele está usando uma espada com um demônio extremamente poderoso preso dentro dela. A voz do Jorg parece diferente quando ele fala, dizendo que não achou que alguém iria reconhecer ele. A Loli fica confusa porque o Jorg deveria saber quem o Rod é, mas o Rod responde que parece que o próprio demônio tomou o controle do Jorg nesse ponto, o que significa que o Jorg não está mandando em nada. O Rod fala que a espada deveria ser a espada original usada pelo Deus da Espada, que derrotou o Rei Demônio, mas antes de morrer, o demônio amaldiçoou a espada, por isso ela deveria estar trancada no cofre real. O demônio sorri dizendo que ele ficou selado por centenas de anos, mas ele esperou paciente porque ele sabia que um dia alguém viria libertar ele e pegar o poder para si. E foi exatamente o que aconteceu com o Jorg. Ele anuncia para todo mundo no estádio que ele é o demônio chamado Gilda, o destruidor da humanidade. Isso traz até a Ri pra fora, que diz que ela sempre achou que Gilda era só um mito, uma lenda para assustar criança, o demônio que ficou tão poderoso que poderia destruir o planeta inteiro. Caos e pânico tomam conta enquanto os civis reconhecem o nome e começam a correr e tentar fugir do estádio, causando um pisoteio. O Gilda, porém, está curtindo o som dos humanos gritando por suas vidas e não vai deixar eles escaparem tão fácil. Então ele cria um círculo mágico debaixo dele, cobrindo o estádio inteiro com um domo de energia mágica, prendendo e bloqueando todo mundo lá dentro. Ele ri do terror que está causando, dizendo que os gritos humanos são como música para os ouvidos dele, e ele vai aproveitar enquanto massacra todos. Para surpresa dele, o Arel não se mexe do lugar e já está com a espada na mão. O Gilda manda ele correr para salvar a vida, mas o Arel responde que ele está confiante que consegue derrotar ele porque ele já foi derrotado uma vez, o que significa que ele não é invencível. O demônio ri dizendo que da última vez ele foi derrotado por um deus da espada, e segundo a memória do Jorg não existe nenhum deus da espada vivo nesse momento. O Arel rebate dizendo que ainda existe sim um deus da espada vivo que é a própria mãe dele, e que ele ainda consegue derrotar o demônio sem ser um deus da espada. O monstro começa a rir sem parar, mas logo a risada para quando o Arel dispara para frente num ataque forçando o demônio a recuar antes de contra-atacar.
O Arel dança longe dos ataques, enquanto o demônio fica chocado, percebendo que esse garoto acabou de usar o passo divino, que só os deuses da espada usam. O Arel, porém, não para e continua usando essa técnica, golpeando o demônio de vários ângulos. Mas o demônio só sorri dizendo que o Arel esqueceu que ele está no corpo de um imperador da espada, o que significa que os golpes do Arel não causam muito dano. Com isso, o demônio salta e acerta o ombro do Arel, esmagando ele no chão e achando que o garoto acabou. Ele fica chocado, porém quando a poeira baixa e o Arel parece ter absorvido o golpe sem muito estrago graças ao treinamento dele com a Rai. Isso mexe com Gilda, que avança para atacar, mas o Arel desvia com calma e devolve usando o ataque Ruptura Infinita, cortando e golpeando o demônio de vários lados, afogando ele num vendaval de golpes. Isso ativa o trauma do Gilda porque ele não tem dúvida de que o Arel está usando todos os movimentos de um deus da espada, mas ele não consegue acreditar que um simples garoto poderia ser um espadachim desse nível. Antes que ele consiga bolar um plano, o Arel usa um corte forte para finalizar o demônio, e derruba ele no chão numa nuvem de poeira. Todo mundo comemora o Arel achando que ele derrotou o deus demônio, mas o Gilda não estava morto ainda porque o corpo verdadeiro dele ainda era a espada, e todo o dano tinha sido feito no corpo do Jorg. Ele rapidamente começa a procurar um hospedeiro novo e imediatamente pula para o Rod. O Arel consegue empurrar a Rai para longe do caminho, enquanto o Rod pula na frente da filha para proteger ela. Quando a poeira baixa, porém, o Rod está lá segurando a espada demoníaca e agarrando a Loli com a lâmina encostada no pescoço dela. O Arel xinga mentalmente por não ter percebido antes que ele precisava atacar na espada e não o corpo do Jorg para vencer, mas agora já é tarde. O demônio fala pro Arel que se ele mexer 1 centímetro a Loli morre, mas o Arel anda livremente dizendo pra ele que ele não pode matar a Loli. A Rai não entende porque ele está provocando um demônio de verdade. Mas quando o Gilda tenta matar a Loli, a mão dele recusa se mover. O Arel diz que o Rod é muito mais forte que o Jorg jamais foi, então possuir ele não ia ser tão simples assim. O Rod enfia a espada no chão e solta a Loli enquanto o Gilda tenta lutar para assumir o controle. Mas o Rod é forte demais e consegue se libertar do domínio do demônio, jogando a espada pro Arel, que corta ela em pedaços e destrói o demônio de uma vez por todas. Algum tempo depois, Rod volta à sua velha forma, derrubando vários adversários durante o treino. Ele pressiona os alunos por feedback de melhoria, e um dos novatos fica apavorado. Não fazia ideia de que a rotina seria tão pesada. Loli comenta que a guilda recebeu um monte de recrutas, mas o combinado é que todos deem o máximo. O garoto resmunga que Rod está exagerando. Loli admite que ele anda ainda mais inspirado graças a Arel. O menino pergunta se Arel aparece hoje e leva um choque quando Loli revela que ele pediu demissão da guilda. Ela cai no choro sem entender por que seu futuro marido a deixou. Ray também não está por perto, porque saiu à procura de Arel. Enquanto isso, o cocheiro de Arel observa que nunca antes o vencedor do torneio do Deus da Espada havia desaparecido assim. Pergunta-se por que ele não ficou mais um pouco, mas Arel explica que não havia mais nada para ele na Cidade da Espada. Está voltando para casa para ver a família, e de quebra testar suas habilidades. Já venceu muita gente pelo caminho. Até agora ninguém serviu de teste melhor do que a própria mãe de Arel. Assim que chega, ele tenta se aproximar furtivamente, mas ela percebe sua presença mesmo assim. Nota que ele melhorou. Desta vez só conseguiu senti-lo alguns segundos antes. Encantada ao saber que o filho venceu o torneio como ela no passado, pergunta se ele gostou das flores e em seguida se move numa velocidade absurda. Arel entende que estaria morto se aquela flor fosse uma espada. Ele pretendia iniciar um treino com um ataque surpresa, mas a mãe notou de imediato. Como lutar Mali destruiria a casa, eles vão até o campo de treinamento. Animada ao ver o quanto o filho evoluiu, ela inicia o duelo. Arel avisa que não vai pegar leve, mas ainda assim é surpreendido. A mãe deixa claro que também não está para brincadeira, e que ele é quem deve levar a sério. Arel percebe isso pelo último golpe. Ela usou o passo divino num avanço direto. Seria impossível defender se ele não tivesse visto o passo no jardim minutos antes. Ele decide partir para o ataque, mas seus golpes não surtem efeito. Ainda assim, ela se impressiona. Ele combinou corte de ar divino com corte de lâmina dupla. Quando Arel tenta adivinhar que técnica ela usou para bloquear, ela revela que não foi habilidade nenhuma. Apenas brandiu a espada. Graças a Arel, aprendeu a lutar sem depender de skills. Ele se espanta ao ver que ela continua melhorando dia após dia. O choque das lâminas faz o chão tremer. Moradores a quilômetros acham que há um monstro por perto. Arel recorre a técnicas divinas, e para surpresa dela não é mais afetado por presença divina. Como ele não cede, ela decide ir com tudo. Usa ruptura infinita para encerrar a luta. E Arel responde com outra ruptura infinita. Perto dali, Rei chega à vila natal de Arel. Estranha as ruas vazias e supõe que todos se abrigaram por causa do terremoto. Vai até a casa dele, mas a irmãzinha Mira é nada receptiva. Diz que Arel não conversa com vacas gordas como Ray, e manda a vaca embora. Ray insiste em falar com ele. Arel chega a tempo de acalmar Mira. Ao notar os arranhões e hematomas, a menina pergunta o que aconteceu. Eles explicam que estavam em treino de combate. A mãe admite que foi derrotada por Arel pela primeira vez. Ele, humilde, ressalta que não foi fácil. Em técnica estavam equivalentes e ele venceu pela diferença de força física. Ray fica boquiaberta, afinal a mãe dele é uma verdadeira deusa da espada. Arel pondera que ela já esteve em forma melhor nos tempos de guilda, e nem considera aquilo uma vitória completa. Ela não liga e vai direto ao que importa. Quer saber quem é a amiga bonita do filho.
filho. Sem se interessar pela aventura, a mãe pergunta como Arel conheceu Rey. Mira não quer ouvir Vaca falar, e Rey se pergunta se é mesmo tão gorda assim. Arel a apresenta e a família se espanta ao descobrir que eles estavam morando juntos. Rey pergunta por que ele saiu da guilda. Arel lembra que deixou uma carta formal de demissão. Não era isso que ela queria. Ela quer um motivo. Arel responde que já viu todas as técnicas de espada que poderiam ser úteis para ele. Era hora de seguir adiante. Rey se choca com a frieza, mas a mãe fica radiante por Rey ter vindo de tão longe por causa do filho. Rey corrige. Também é dali da vila, e na verdade veio pedir que Farah a aceite como discípula. Nesse momento aparece um cavaleiro. Ele procura por Farah para avisar que aconteceu algo terrível nas redondezas. Árvores destroçadas, solo devastado. Todos querem que ela lidere a investigação. Ela responde sem cerimônia que o monstro já foi derrotado, por ela e Arel. Aliviado, o cavaleiro nota que Rey voltou. É Evans, o pai de Rey. Ao saber do pedido de discipulado, Farah entende errado e diz a Evans que Rey veio para aprender a ser uma boa esposa. Evans se emociona por achar que a filha já está em idade de casar, deixando Rey morrendo de vergonha. Rey esclarece que quer aprender a lutar melhor. Farah propõe ensinar os dois caminhos, ser ótima espadachim, e se Rey quiser, também uma boa esposa. Evans aprova. Desde a morte da mãe de Rey, ele só soube ensinar combate, e está aliviado porque agora a filha pode aprender tarefas do lar. Farah promete transformá-la numa verdadeira dama, e Evans chora. Rey segue constrangida, mas o acordo está selado. Arel vai visitar o pai, Leon, imerso em pesquisas de magia. Leon pergunta meio de brincadeira se o filho trouxe uma garota bonita, já que ouviu a algazarra. Arel diz que Rey é mais que bonita. Surpreso, Leon ouve que Arel derrotou Farah num duelo, e alcançou o auge da esgrima. Então Arel pede ajuda para dar o próximo passo, aprender magia. Leon é categórico. Impossível. Magia não é como copiar movimentos de espada. Ou você nasce com mana ou não. Recomenda que o filho desista. Enquanto isso, Farah inicia o treino de Rey na cozinha, ensinando a cortar legumes. Mira manda a vaca fazer logo. Rey tenta fatiar o legume como se estivesse em batalha e faz um estrago, estilhaçando uma caneca. Farah se espanta ao descobrir que Rey não tem nenhuma experiência culinária e anuncia que terá de ensinar do zero as tarefas domésticas. Rey preferia focar só na espada, mas Farah explica que mente. Corpo e técnica precisam evoluir juntos, e isso começa com rotinas do dia a dia. Feliz por ter outra garota em casa, Farah comenta que Arel tem uma irmã mais velha. Ela saiu em aventura para tornar o mundo mais fácil para pessoas sem classe. Rey reconhece a discriminação contra os sem classe, embora Arel seja muito mais forte do que a maioria. Mais tarde, Leon conserta a mesa da cozinha. Arel fica desapontado por ele não ter usado magia. Dá pra ver que quer ver um feitiço. Leon então repara a caneca de Mira com magia, e aproveita para explicar por que disse ao filho para desistir. Nem todo mundo possui mana, e é impensável conjurar feitiços sem ela. Arel não engole a ideia de impossível. Leon admite que o feito de Arel venceu o torneio do Deus da Espada sem classe. Abriu precedentes, mas insiste que magia é outra história. Ele sabe o quanto Arel é trabalhador. As incontáveis espadas quebradas na infância são prova disso. Ainda assim, algumas coisas são inalcançáveis. Arel pergunta como o pai tem tanta certeza de que ele não tem mana. Leon completa. Se Arel tivesse mana, teria recebido uma classe de mago na bênção, e já estaria conjurando há tempos. Arel, porém, acha que tem mana. Sentiu algo quando Rey o espancava diariamente na guilda para ele ganhar a habilidade de resistência. Sempre que precisava restaurar a proteção divina, bebia água benta. Um dia, Loli cortou o orçamento da guilda com água benta por causa do gasto com ele, mesmo lucrando alto apostando nas vitórias de Arel. Em vez de água benta, Loli pegou uma bebida do depósito. Rey não gostou, ninguém sabia o que era. Loli disse que talvez fosse só água benta velha, ou veneno. Arel, por sua vez, topou experimentar. Se for veneno, fortalece os órgãos. No fim, não era remédio nem veneno, mas o fazia sentir como se tivesse recuperado algo. Leon se anima. Talvez aquilo tenha destravado a mana de Arel. Ele propõe testar. Arel se surpreende com o entusiasmo do pai. Leon confessa que sempre teve inveja de Farah no campo da espada. Agora finalmente tem algo para ensinar ao filho. Eles começam na mesma hora. Leon pede que Arel sinta a tal sensação e tente mover a mana pelo corpo, depois concentrá-la na palma da mão e liberá-la. Arel tenta algumas vezes e de repente surge um pequeno lampejo de luz. Prova incontestável. Arel tem mana. Aliviado, ele quase desmaia. Leon explica que é normal. Arel é campeão na espada, mas em mana está abaixo de um aprendiz. Para usar magia de verdade, precisará de uma reserva muito maior. Como aumentar? Igual ao treino físico. Uso repetido todos os dias como quem hipertrofia músculo. Depois que Arel apaga, Leon admite que nunca quis que o filho desistisse de fato. Arel vive provando que com esforço nada é impossível. É o melhor filho que poderia ter. Mais tarde, Arel compra todas as poções de mana da loja mais próxima e volta ao que sabe fazer: treinar. É duro, mas o progresso vem. 6 meses depois, Leon fica impressionado. Arel já controla bem mais mana e alcançou a reserva de um conjurador recém-abençoado.
Arel pergunta se já pode lançar magia. Leon diz que ainda há um obstáculo. Ele mostra um script de magia. Arel não compreende os símbolos. Para conjurar, é preciso aprender os feitiços lendo textos mágicos. Quem tem a habilidade certa vê a estrutura do feitiço surgir na mente automaticamente. Sem essa skill, Arel terá de formar e recitar a fórmula mentalmente toda vez. Dificuldade absurda. Leon sugere a Academia da Cidade Mágica, onde estudou. Lá ensinam os fundamentos. Arel só precisa treinar até atingir o nível de entrada. E isso para ele não é problema. Mais tarde, Mira elogia o jantar, mas entra em pânico quando Ray revela que foi ela quem cozinhou. Então está horrível, grita. O que importa para Ray é que Arel tenha gostado. Farah observa que Ray melhorou muito, tanto na cozinha quanto com a espada. Os pais de Arel a admiram. Leon segura da empolgação para reforçar à esposa que ela continua sendo a mulher mais linda de todas. Ray fica tocada com a harmonia daquela família, e se pergunta se a sua seria assim se a mãe ainda estivesse viva. Arel garante que sim. Leon encerra a noite com um truquezinho de magia que arranca sorrisos, e Arel promete, vai ficar muito mais forte agora, dominando a magia. E o vídeo vai ficando por aqui, galera. Deixa sua opinião aqui nos comentários para eu saber se vocês estão gostando dos vídeos e também deixem sugestões de animes que vocês querem ver, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas obras. Obrigado por assistir e até a próxima.